Gileade, glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. Gostaria que você se colocasse de pé. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando aí pela live. Deus abençoe, vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor juntamente conosco. Ele é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Ele é o nosso Deus, aleluia, amém? Comece a convidar Ele para receber a sua adoração. Comece a dizer para Ele: Pai, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para bendizer o teu santo nome. Convide Ele para dentro da sua casa, aí onde você está agora, nesse momento, nos acompanhando. Diga para Ele: Deus, Tu és santo, Tu és poderoso, majestoso. Nós te adoramos nesse lugar, nós bendizemos ao teu nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, no coletivo, te adorando. Senhor, manifesta a tua presença, a tua glória sobre cada um de nós, apesar de nós. Pai, venha receber, ó Pai, toda a adoração que vai ser feita aqui, Pai, os louvores que nós iremos cantar. Abençoa, Senhor, esse culto. Que o Senhor possa tomar, ó Pai, esse culto por completo, assim como foram os outros demais cultos, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, e nós iremos celebrar ao Senhor nesse lugar, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém, queridos? Eu sei que você está de máscara aí, mas isso não limita você de você adorar o Senhor e você dar glória. O pastor Éder falou um negócio legal aqui, ele disse que a gente quer ver, né? Até o pastor Emerson aqui, ele falou algo legal. Quando você for dar glória a Deus, levanta a sobrancelha, faz alguma coisa, porque, né, os irmãos, tipo, não tem expressão, né? A gente vê que não tem expressão. Então, dá glória a Deus, aleluia. Ó, pra gente dar uma mexida com a sobrancelha. O pastor Éder falou assim, que no final ali, ele falou assim, né? Quando a gente for falar juntos, faz a máscara estufar aí pra cima, né? Pra frente. A gente precisa adorar o Senhor, né, independente se está com essa máscara ou não, mas estamos aqui como igreja. Isso, olha, ó. Paulinho já está treinando, amém? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus vivo, amém? Então você pode celebrar o Senhor com as suas palmas. Vamos celebrar o Senhor, amém, Gileade? Vamos adorar o Senhor, aleluia, Ele está vivo, glória a Deus. Glória a Deus, vamos para o terceiro culto, adorando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante ao Senhor. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer perdido em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ruge, ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui.
ruge como um leão, ele ruge, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer. Cante com o som do avivamento, o céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, ungido como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Ele está rugindo na sua vida. Aplauda Ele. Aleluia. Ele é poderoso em glória. Oh, Santo. Declare ao Senhor nessa noite a tua paixão por Ele. Aleluia. Estamos sendo ministrados nesse tempo que a nossa prioridade precisa ser Jesus. O nosso Deus, Ele é poderoso em glória. E nós declaramos, Senhor, que Tu és poderoso em glória, Senhor. Aleluia. Vem, consome, Senhor, o sacrifício. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Anjos proclamam Tua majestade. Prostrados aos Teus pés, adorando ao Rei. Terra e céus cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Toda a terra, oh, e uma só voz cantando, te entronizando, santo. Declare: poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Ele é santo. Diga Ele: poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Yeah, oh, aleluia, yeah. Levante as mãos e adore ao Todo-Poderoso. Yeah. Aleluia, Ele está nesse lugar. Jesus.
digno de honra. Aleluia. Declare ao Senhor, anjos, anjos proclamam. Declare, igreja, tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá, sobre a terra se espalhará, em uma só voz cantando, entronizando. Santo, diga ele, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Levante as mãos o mais alto que você pode, cante. Santo e Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Erabaxanda, arabacanda, arábia. Ele merece nossa adoração. Ei, Jesus, Jesus. Aleluia. Cante a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Cante com fé, oh aleluia, oh aleluia. Ele é digno, aleluia. Ele merece, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, poderoso Deus eterno, que é e há de vir em glória. Só as vozes declarem santo, santo. Cante, igreja, Ele é poderoso Deus, Ele é que é e há de vir. O Rei está voltando. Levante as suas mãos. Jesus veio e Ele vai voltar, querido, arrebatar a sua igreja. Ele veio em glória, vai voltar em glória, querido. Ele vai soar, sabe, vai soar a trombeta. Oh, aleluia. Será que você pode cantar isso? O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas estão soando e o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando,
aleluia. Ele vem nos buscar. Cante com fé, cante. O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas. Declare: o meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, Deus, nesse período tão complicado que nós estamos passando, uns falam que pior já passou, na nação, nós cremos que ainda, não queremos ser o profeta do caos, mas sabemos que ainda, virá algumas coisas, pastor Emerson. Mas sabe, queridos, esse é um tempo que Deus preparou, está preparando a sua igreja. Esse é um período onde Deus está purificando a sua noiva. É um tempo onde não tem mais desculpa. Muitas pessoas tinham desculpa do tempo. Não tenho tempo mais para Deus, mas hoje nós temos tempo. Alguns continuaram a trabalhar, outros pararam, agora estão voltando aos poucos. Mas é um tempo onde Deus separou você para que você pudesse buscar a presença dEle. O pastor Emerson lançou pérolas aqui, e eu achei interessante que uma das coisas que o pastor Emerson falou e vai falar, não quero queimar aqui o pastor Emerson, mas... Ele falou algo interessante, ele disse: Deus tirou o púlpito, sabe, Deus tirou os cantores da plataforma para colocar de novo no quarto, no secreto, porque é lá que Deus quer eu e você. Quero que você feche os olhos. Sabe, queridos, uma das coisas que Adão fez quando pecou foi se esconder. Deus olha para mim e para você hoje, e Deus procura. Deus está levantando uma geração de Samuel. Deus está levantando pessoas nesse tempo que estejam disponíveis para Ele. Ele olha para o altar, Ele vê lugar de sacrifício, e Ele olha para você hoje e diz: não fuja mais. Sabe, queridos, Deus tem um plano poderoso na sua vida, na sua história, e chega de correr, Guilherme, chega de sair correndo. Hoje temos desculpa para tudo, porque nós estamos no isolamento, estamos longe de tudo, mas não longe de Deus. Estamos longe aqui do altar, mas Ele olha para o altar e vê um lugar de sacrifício. Quero que você cante essa canção conosco. O Pai está olhando para você, Ele está procurando você. Aleluia. Ah, Senhor. Já juntei as pedras, já preparei o altar, já juntei a lenha e o fogo está queimando. Mas ainda falta algo sobre esse altar. Meu Deus, eu não entendo onde está o sacrifício.
o Pai olhou para mim. Em instantes entendi que aquele sacrifício seria eu, seria eu. O sacrifício sou eu. Agora eu entendi. Já juntei as pedras, já preparei o altar para ti, Senhor. Já preparei o altar. Já juntei a lenha e o fogo está queimando, mas ainda falta algo sobre esse altar, sobre esse altar. Aleluia. Meu Deus, eu não estou vendo onde está o sacrifício. Oh, o Pai olhou para mim, o Pai olhou para mim. Em instantes entendi que aquele sacrifício seria eu, seria eu. Oh, 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 o sacrifício sou eu. Agora eu entendi. O sacrifício sou eu. Não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, seu sacrifício usa-me. Não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, seu sacrifício usa-me. Não fugirei, cante, não mais me esconderei. Eis-me aqui, seu sacrifício usa-me. Não fugirei, não mais me esconderei. Eis-me aqui, seu sacrifício usa-me. Não fugirei, Senhor, de ti. Aleluia. O
aleluia. Pra onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Oh, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, Gileade. Glória a Deus, querido, pode tomar o seu assento. Desejo cumprimentar cada um dos irmãos que estão presentes na nossa reunião, o pessoal que está nos acompanhando online também pela live, nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, né? Irmãos, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 6. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, o pessoal lá da nossa tecnologia, do mídia, vai nos acompanhando. Amados, no final do culto, você poderá passar ali na porta, se ainda não fez, e confirmar a sua fidelização nesse horário. O que a gente tem informado aos nossos irmãos, né, ao longo dos cultos, é sobre a necessidade de nós conseguirmos recolocar cada um, né, no seu devido lugar. E como nós estamos ajustando todos esses detalhes, é necessário, importante, que você nos dê esse feedback, para que a gente possa preparar já a nossa nova escala. Então a gente vai iniciar um culto novo, provavelmente na semana que vem, num horário novo, e nós estaremos trabalhando dentro de uma linha muito especial, todos esses horários para os nossos irmãos. Então, eu quero pedir para você passar lá, confirmar, porque tudo isso nos ajuda bastante. Uma vez que a gente está organizando o culto por quantidade de pessoas, então a gente precisa realmente respeitar o limite que nós temos para conseguir ter todos os nossos amados, e também dentro de uma linha, um visitante, um amigo, uma pessoa que vem de última hora, ela terá liberdade para poder estar cultuando ao Senhor juntamente conosco. Nós cremos que essa é uma fase, é um tempo, e que daqui a pouquinho nós estaremos aí juntos, todos e misturados, amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, diz-nos assim a palavra do Senhor: lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, diga generosidade, olha só, da mesma forma colherá com fartura. E aí o verso 7, cada pessoa coopere, conforme tiver proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Uma das palavras que me chama a atenção no versículo 6 é exatamente o fato da proporção. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que aquele que semeia bastante, ele vai colher bastante. O texto está dizendo, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Automaticamente aquele que semeia muito, ele também colherá muito. Agora o grande detalhe é que esse muito, ele utiliza a palavra aqui generosidade. Por que generosidade? Porque a generosidade, ela é um sentimento altruísta, ela tem a ver com o próximo, com as pessoas e não com você mesmo. Quando fala-se de generosidade, você está falando sobre o sentimento que você acaba tendo de empatia, o sentimento que entra no seu coração de abençoar a vida do seu irmão, a vida de uma pessoa. E o texto vai falar que cada um deve fazer isso conforme aquilo que propôs no seu coração, e vai destacar, não por pesar ou por constrangimento, mas por generosidade. Ele está dizendo que não é por pressão. Ele está falando que você não deve se sentir pressionado a fazer tal ato, porque se não for o desejo de simplesmente abençoar, semear e ajudar, se a motivação do nosso coração não for essa, ela está errada. Nós estamos vivendo uma fase tão delicada nesses últimos dias, aonde o medo, o temor,
o pavor e até mesmo a insegurança do que vai acontecer daqui a pouco, está tirando a capacidade das pessoas de desenvolver a sua fé em Deus. Uma delas é neutralizando a capacidade de dar. Existem muitas pessoas que, diante do medo, da insegurança, estão suprimindo a sua fé também. E através da oferta, dos dízimos, isso tem acontecido em muitos lugares. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui sobre a necessidade de que quando você lança alguma coisa, então você está acreditando isso e automaticamente você terá a recompensa dessa atitude, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoa aqueles que abençoam. Paulo vai falar que o Senhor dá semente para quem semeia. Deus não dá semente para quem come sementes, mas Deus dá semente, Deus dá condição e capacidade de você conseguir multiplicar aquilo que você tem, quando a sua semente é liberada com generosidade no reino dos céus. Eu fico olhando para a palavra de Deus e eu gosto muito de pensar sobre a situação e o contexto que aquela viúva de Sarepta vivia, muito parecido com os nossos desses dias, porque a única certeza que aquela mulher tinha era de que ela e o seu filho tinham comida para apenas um dia. Ela não tinha suprimento para amanhã, ela não tinha suprimento para depois de amanhã. A palavra que estava na boca dela era uma palavra de derrota, era uma palavra de aceitação, de que nada iria mudar. Quando o profeta disse para ela: faça um pão para mim, um bolo para mim, ela diz o seguinte: a tua serva não tem nada, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, estou juntando esses gravetos, vou fazer um pão, vou fazer um bolo em casa, vou comer com o meu filho e depois morreremos. A palavra dela era uma palavra de aceitação na condição que ela vivia. O que ela não estava preparada para receber, irmãos, era uma palavra de mudança para a vida dela, e que se ela entendesse aquilo, ela viveria daquilo que representava o seu último, o seu nada, pois aquilo dali nada mais era do que uma poupança gerada no reino dos céus, onde iria acreditar a ela a capacidade de viver. É isso que vai acontecer com aquela viúva. O medo dela é transformado em fé quando ela olha e percebe que era o profeta, um homem de Deus falando uma palavra. E ela vai fazer o seguinte: ela vai fazer um pão, ela vai liberar para a vida de Elias ali aquilo que ela tinha, não porque Deus queria arrancar aquilo que ela possuía, mas porque Deus queria mexer com a fé dela. E de repente nessa noite, para algumas pessoas aqui, esse é o tempo que Deus está nos espremendo, porque o Senhor está mexendo na nossa estrutura, a fim de que nós possamos ter a compreensão de que tudo que temos é dele, e nada do que temos, se não for dele, para nada serve, porque o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Então, obviamente, irmão, nós estamos sendo levados a entender, no contexto da palavra do apóstolo Paulo, que Deus ama aquele que dá com alegria, não por pressão ou tensão, mas porque compreendeu que ser generoso é você semear as sementes que Deus te deu. Fique de pé, por gentileza. Nós queremos já orar, agradecendo ao Pai por esse tempo tão precioso. Pedir aos nossos amados que estarão se posicionando e se manifestando à frente. E sabe, irmãos, de repente a tua oferta é essa. Talvez a ofertinha daquela viúva de Sarepta, não aquela viúva que tinha 2 moedinhas, trazendo essa mentalidade, né, para todos nós, mas talvez do pouco, daquilo que é aquela oferta de sacrifício, aquela oferta sacrificial. E hoje, quem sabe, é o dia que você está se confrontando também com essa palavra, aonde Deus, por conhecer a tua estrutura, está mexendo contigo e está olhando sim, porque essa é uma das oportunidades que nós temos para praticar a nossa fé, amém? Exercer a nossa fé em Deus. Pai, no teu nome nós oramos nessa noite, e nós abençoamos a vida de cada gileadita presente aqui, Senhor, que nesse tempo, que nesse período caótico, que muitos estão vivendo, de instabilidade e segurança, que nós possamos olhar acima dos montes, que nós possamos enxergar o Senhor como galardoador daqueles que o buscam, que nós possamos, Pai, arrancar a nossa visão das coisas e aderir
o procedimento de uma vida fiel a Ti. Eu oro agora, Senhor, abre as portas, meu Pai, nós profetizamos a bênção, a prosperidade sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, em o nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos para a honra e para a glória do Teu santo nome, aleluia. Pode vir, querido, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Oh, aleluia! Ele é bom demais. Jesus é bom. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, querido. Aleluia! Há quem diga que estamos com a boca amordaçadinha, né? Mas as mãos não, então é para arrepiar, ok? Amados, esse é o tempo que Deus tem nos dado. Nós temos orado pelo nosso Brasil, nós temos orado pela nossa nação, temos clamado pelo nosso bairro e nós já temos visto resultados das nossas orações. O fato de estarmos aqui nessa noite, para nós, já representa, queridos, toda uma resposta de oração. O fato de nós estarmos aqui hoje, como igreja reunida, porque ainda ontem nós não estávamos assim, mas hoje nós já nos encontramos neste lugar, porque o Senhor está respondendo a oração da igreja. Então isso é motivo, irmão, de dar um glória a Deus bem alto. Então dê um glória. E vou dizer para você, em nome do Senhor, daqui a pouco essa tempestade vai passar e haverá testemunhos poderosos daquilo que Deus realizará na nossa vida ainda nessa fase, creia. Então preste atenção, que nada na vida é para sempre, e esse tempo Deus está nos provando, o Senhor está nos levando, queridos, numa linha, numa prensa, para que o melhor de nós possa fluir para Ele. Creia nisso. Aproveite esse momento, porque apenas as lembranças restarão dessa fase que nós estamos passando, e haverá glória, haverá aleluia, haverá, irmãos, motivo e regozijo na alma, quando nós podemos nos reunir novamente da maneira que estávamos acostumados, e assim, nesse exercício da irmandade, fazer a obra do Pai da maneira que Ele deseja, amém? E é com grande alegria que eu quero aproveitar, convidar aqui o pastor Emerson, ele que já ministrou no nosso culto das 5 horas da tarde hoje, e estará ministrando a palavra do Senhor agora. Irmãos, foi muita bênção, né? Foi muita vitória, e eu acredito que essa atmosfera, ela continuará sendo derramada, espargida sobre as nossas vidas de uma maneira muito especial. E assim, abre o teu coração, prepara-te para receber a semente, porque o Senhor vai liberar das suas pérolas para nós, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Pastor Emerson, a nação gileadita piraquarense está aposta para receber de Deus através de ti, amém? A graça e a paz, Gileade. Glória a Deus. Queridos, é uma honra estarmos aqui. A graça e a paz para quem está nos acompanhando na live também. Rapaz, esses dias eu estava pregando num culto com uma live assim também. E aí eu pensei, Jesus, olha só. Saí da onde eu saí, morador de rua, para estar pregando em frente de câmera, de live. Ah, é só Jesus para fazer uns negócios desses, irmão. Não tem outra pessoa que possa fazer isso por alguém. É só o Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que nesse momento, ainda que essa fase seja muito difícil, tudo que se nomeia, tudo que se batiza, tudo que tem um nome, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus o exaltou sobremaneira, aleluia, e lhe deu um nome que está acima de todo nome.
a qual um dia todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E você não está com máscara na mão, então dá um aplauso bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eita Jesus. Queridos, eu não sei, eu falei no outro culto, e eu vou ser fiel a algumas coisas que eu falei, para que você não receba menos do que os irmãos receberam à tarde. E essa máscara aqui, eu não sei se o diabo inventou o coronavírus ou se ele inventou essa máscara aqui, irmão. Que prova usar isso aqui, meu irmão? Meu Deus, você não sabe se as pessoas estão rindo, você não sabe se estão te xingando, você não sabe se estão dando glória a Deus. Não tem. Se você está pregando para quem está com máscara, eu profetizo que você vai ter essa oportunidade, porque você não sabe o que está acontecendo aí. Então, para a gente interagir um pouquinho, nem que você dê umas sobrancelhadas assim, bem da hora, sabe? Oh, glória, aleluia, são uns glória meio abafados, sabe? Mas dá uns aplausos, dá uma sobrancelhada, fecha o olhinho, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, nós venceremos juntos essa batalha. Eu creio nisso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. O irmão pediu para mim, falou: pastor, fica no tapete vermelho que agora vai ter live. Eu estou tentando, irmão. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60, a Bíblia diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura querei também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, que é eficaz, que é poderosa, Senhor, para transformar as coisas, para transformar pessoas, Senhor, e jamais voltará vazia. Senhor, transforma-nos, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Ah, Senhor, que possamos encontrar neste culto uma esperança, Senhor, que existe no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu, conversando ali entre os cultos, eu não preguei aqui de manhã, eu preguei lá na nossa igreja, e eu cheguei aqui para você entender como é lindo você estar na dependência e no controle do Espírito Santo das coisas. Porque eu cheguei aqui, pastor Éder, para pregar sobre outro assunto hoje. Cheguei aqui para falar sobre José do Egito, uma outra história. E quando estava ali no louvor, no culto das 5, o Senhor falou para mim: não, prega aquela outra palavra. E aí eu abri rapidinho ali o esboço que eu tinha já no celular, dei uma olhada, amém e tal. E depois no
no café ali eu fui saber que era o tema que o pastor Celso também tinha usado no culto da manhã. A palavra estava no mesmo, na mesma linha, no mesmo entendimento. E nós não combinamos nada, é o controle soberano do Espírito Santo. Aleluia, para que possamos crescer juntos. Queridos, o que está acontecendo aqui? Jesus está discursando sobre o verdadeiro pão. Ele começa um pouquinho antes do texto que nós lemos, ele diz o seguinte: os vossos pais comeram maná no deserto, eu, no entanto, sou o pão vivo que desceu do céu. E ele já começa liberando ali um entendimento que serve para nós nos nossos dias. Por quê? Porque Jesus, Ele é capaz de saciar a fome e o vazio que nós sentimos sem Ele. E não só para nós, mas por gerações após gerações. Jesus é o pão, Jesus é a presença capaz de saciar os vazios que nós, homens, temos sentido distante do Senhor. É isso, nós temos que lembrar disso todos os dias, que quando eu tiver fome, quando eu tiver sede, quando eu me sentir só, existe um pão vivo que desceu do céu, que é capaz de suprir a minha vida, e mais do que apenas suprir, ele é capaz de abençoar de forma abundante, que eu jamais serei o mesmo a partir deste encontro, deste alimento. Ele também diz o seguinte: que quem não comer da sua carne jamais terá vida. E é claro que Jesus não está falando sobre canibalismo. É claro que ele está falando num sentido espiritual, mas aqui sabe o que acontece? Muitos dos seus discípulos acharam esse discurso duro demais, difícil de entender, duro de aceitar. Olha só, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Mas sabe, eu estava comentando no culto mais cedo que, não sei se você é do tempo, vocês lembram da Barça? A Barça era um conjunto de livros de pesquisa que geralmente ficavam na estante, tinham vários volumes. As pessoas que eram financeiramente mais prósperas, elas tinham a Barça, porque era um conteúdo meio caro. E hoje, nós temos na palma das nossas mãos o Google. E o Google, ele tem acesso a estudos ilimitados. Tudo que você pesquisar, você vai encontrar no Google. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a dificuldade que a nossa geração tem, não é de entender as coisas, mas é de aceitá-las. Por quê? Porque aceitar é mais do que entender. Aceitar é entender e praticar aquilo que se entendeu. Assimilar e colocar em prática. E vamos ser sinceros aqui entre nós. Quantos anos nós temos participado de alguns cultos, ouvido algumas palavras tão abençoadas, mas queridos, se nós, a igreja do Senhor, tivéssemos colocado em prática 10% do que nós já ouvimos, o Brasil, Piraquara, Paraná, já não seria mais o mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. Ela é uma semente capaz de gerar 100 frutos por uma semente. Mas, no entanto, nós ouvimos, entendemos, mas não colocamos em prática. Não começamos a viver aquilo que temos aprendido e ouvido do Senhor. E o Senhor permitiu o momento pelo qual nós estamos vivendo, sabe por quê? Porque alguns dias atrás, e agora começou o contato de novo, mas alguns dias atrás não tinha pastor Éder. Era eu e eu. No meu quarto, no meu secreto, era eu e Deus. E aí, não tem mais como sustentar uma fé na igreja, sustentar uma fé num pastor, num líder,
Mas o Senhor está nos levando de volta a um lugar que nós saímos há muito tempo, onde a nossa fé é sustentada por um relacionamento de intimidade com Jesus. Você está conseguindo entender isso? A falta do desejo de colocar em prática, porque se alimentar do pão vivo que desceu do céu, se encher desse pão vivo que desceu do céu, significava tirar todas as outras coisas de dentro de si. Por que era duro para esses discípulos? Porque se encher de Jesus significava se esvaziar de todas as outras coisas. E foi tão difícil para eles a ponto de abandonarem ao Senhor. E queridos, a Bíblia disse aqui, eles o abandonaram e já não andavam mais com ele. E eu queria falar aqui do primeiro sinal do abandono. É quando nós, ainda que de forma parcial, deixamos de andar junto. Sabe aquele início de relacionamento de adolescência? Você tem prazer de estar, vou falar para os homens, você tem prazer de estar com a gata em todos os lugares que você tiver. Você está no Mac, você quer estar com a gata, você quer jogar um futebolzinho, você quer levar a gata. Os teus amigos acham até meio chato você querer levar a namorada no futebol. Mas aí, porque os teus amigos acham meio chato, você para de jogar futebol. E aí os caras começam a falar para você, ô meu irmão, estou sentindo tua falta, não vai mais jogar um futebolzinho. Não, é que você vê, estou namorando. Já percebeu que quem começa a namorar, começa a se isolar um pouco dos amigos que tinham antes? Mas depois que casa, começa a perder o prazer de estar junto em todos os lugares. E o primeiro sinal de abandono é que, ainda que de forma parcial, perca-se o prazer de andar junto. Perca-se o prazer de estar junto em todos os lugares. E a minha pergunta para nós nessa noite: você realmente tem andado e permitido que Jesus ande com você em todos os lugares que você está? Será que Jesus participaria dos grupos de WhatsApp que você está participando? Será que Jesus participaria das rodinhas na empresa que você às vezes está ali trocando ideia e conversando? Sabe por que eu estou perguntando sobre isso? Porque quando nós permitimos que Jesus participe somente de alguns momentos da nossa vida, vai chegar um tempo que, mesmo sem entender, que Ele, mesmo sem a gente perceber, que Ele já não estará mais participando de momento algum. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, que nos tempos de Noé, eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Sabe, quando eles perceberam, já era tarde demais. Eles pararam de acreditar em Deus, pararam de ter fé, começaram a viver uma vida promíscua e viver de qualquer jeito. E sabe, quando fala comer, beber e dar-se em casamento, não está falando de pecado aqui, irmão. Está falando de coisas comuns do dia a dia: comer, beber e casar. Até que veio o dilúvio, e muitas vezes nós temos afastado Jesus de nós mesmo em coisas comuns da nossa vida. Ai, pastor, mas eu não estou pecando. A pergunta não é se você está pecando ou não. A pergunta é se dentro do teu coração ainda existe prazer de que Jesus esteja com você. Aleluia! E sabe, nesse texto que nós lemos, alguns discípulos abandonam Jesus. Jesus fala para os 12: querem vocês também ir embora? E aí Pedro: para quem nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Queridos, eu gostaria de dar um título nessa mensagem nessa noite.
E o título é o seguinte: Jesus, não apenas a melhor, mas a única opção. Jesus, não apenas a melhor, mas a única opção. Você voltou, vaso? Oh, aleluia. Na maioria das vezes as pessoas abandonam a Jesus porque estão equipadas com várias outras opções. Eu sempre ouvi uma frase nos louvores, nas pregações, nas células que eu frequentei: ah, Jesus, o Senhor é o melhor lugar para se estar. E realmente isso é uma frase verdadeira, mas ela é para um nível de vida cristã, porque quando você chega no nível que a Bíblia vai dizer no grego do huios, que são os filhos amadurecidos, a frase já não é mais essa, porque nós chegamos à conclusão e o entendimento que Ele não é apenas o melhor, Ele é o único lugar para se estar. Ah, meu Deus, a presença dEle não é apenas a melhor, mas é o único lugar. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, você está com máscara na mão aí, Gileade? Dá um aplauso para Jesus. Quando você rompe com qualquer outra opção, Jesus passa a ser a única. Gálatas capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu não tenho mais outra opção, é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, meu Deus, eu comecei a lembrar agora de Jesus lá no Getsêmani. Em um momento ali, ele teve um lapso por causa do sofrimento. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele emenda dizendo: mas eu não tenho outra opção. A minha única opção é fazer a tua vontade, Senhor. Sabe, o morrer na cruz foi a única opção para Jesus, para que hoje o viver para Ele seja a única opção para nós. Ah, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Se a voz dá uma falhada aí, você não liga, irmão, que já é o terceiro culto. É Cristo que vive em mim. Começo a me lembrar e gostaria de fazer um parênteses aqui para falar um pouco sobre João Batista e Paulo. Um dia Jesus fala sobre João Batista o seguinte: dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista, mas no entanto, o menor no meu reino é maior do que João Batista. Qual é o reino de Jesus? São os menores? São todos aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus. São os que fazem parte do reino dele. E aí chega um homem dizendo, o apóstolo Paulo dizendo assim: eu sou o menor. É eu que sou o menor. O menor sou eu. Várias cartas Paulo diz assim: eu sou o menor entre os apóstolos. E agora sabe por quê? João, antes da morte e ressurreição de Cristo, ainda podia ter algumas outras opções, tanto é que ele oscilou. Em um momento ele manda procurarem a Jesus e perguntarem se era mesmo ele. Teve um momento que ele balançou: será que realmente é? Mas sabe por quê? Porque quando Jesus chegava, João Batista apontava para lá e dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E quando o apóstolo Paulo chegava em algum lugar, ele diz assim, ele não apontava para lá, mas ele apontava para cá, dizendo: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não tem mais apóstolo Paulo, mas tem sim o servo de Jesus. Ah, oh glória! Meu Deus! Agora nós vamos estreitar um pouquinho, apertar o parafuso. O grande problema é que na maioria das vezes as pessoas dizem que Jesus é a sua única opção. E se nós perguntarmos aqui hoje, ei, sabe essa cultura gospel que nós vivemos hoje? Se nós perguntarmos aqui, quem aqui Jesus é a única opção? Talvez 100% das pessoas levantariam a sua mão dizendo: é minha, pastor, aqui tem, eu sou de Jesus. E eu também sempre disse isso, até aprender essa história do apóstolo Pedro que nós aprenderemos hoje. Porque o que Pedro fez aqui em João 6 foi dizer: Senhor, para onde nós iremos? Senhor é a nossa única opção. Mas depois a história foi se desenrolando. E quem era Pedro? Pedro era o pescador, o homem bruto, sanguíneo, sem domínio próprio muitas vezes. Em algumas passagens bíblicas, Pedro se destaca por conta da sua ousadia. A Bíblia diz que Pedro ele andou sobre as águas. E há alguns que digam o seguinte: mas Pedro afundou. Você só tem o direito de falar isso quando você der pelo menos um passo em cima da água. Pedro teve uma fé ousada. Um dia Jesus pergunta aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? Alguns falaram Elias, João Batista, e vós? Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro se destaca por algumas coisas. Nesse momento é ele que diz: o Senhor é a nossa única opção. Porém em Mateus capítulo 26, versículo 69, a Bíblia diz o seguinte: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está dizendo. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou 3 vezes. Então ele lembrou de que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Sabe, nós temos que às vezes prestar atenção em algumas coisas que a Bíblia está dizendo, que estão nas entrelinhas, mas estão ali. E porque às vezes nós lemos correndo, deixamos passar sem querer. Mas olha que tremendo que a Bíblia disse aqui: verdadeiramente tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. E sabe o que Pedro fez logo depois? Negou Jesus de novo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que falar como crente, andar como crente, se vestir como crente, não significa que você seja crente. Se vestir bem, falar bem, não significa que você está agindo corretamente. O teu falar te denuncia, você fala como crente. Ei, sai para lá, nem conheço esse cara aí. E tem gente que é assim, se veste como crente, fala como crente, mas não age como crente, como cristão, como um pequeno Cristo. E eu
posso falar diante da live, porque o pastor Bigardi é meu amigo, eu tenho muitos amigos no Bola de Neve. E você sabe que a igreja Bola de Neve é a igreja, os caras, uns barbudos, outros, né, outros cabeludos. Só que eu vi um cara de barba, cabelo grande, bermuda, chinelo de dedo, com uma grande atitude de adoração, que superou em muitos homens que andam de terno por aí. Eu já cheguei em uma célula, onde estava um homem mal vestido, mas quando ele começou a tocar um violão, não teve uma pessoa da célula que ficou com o olho seco, mas todos choravam desesperadamente por causa da presença de Deus que fluía da vida daquele homem. Você pode vestir bem, você pode ser eloquente, mas pode estar agindo errado. Sabe, quando Jesus é a sua única opção, aqui Pedro negou, quando Jesus é a única opção, na sua vida não tem espaço para negação. Talvez você nunca vai precisar negar Jesus, porque talvez você nunca vá para um lugar de perseguição. Mas se você se envergonha de contar para as pessoas que Jesus é seu melhor amigo, você tem feito isso. Esses dias, estava numa reunião de negócios com empresários muito prósperos. E aí o final da reunião, porque Jesus ele tem um senso de humor, irmão. Ele arruma um jeitinho para o crente falar alguma coisa, sabia? E de repente começou uma conversa. Porque as igrejas fazem um trabalho, mas eu não acredito que exista um ex-viciado, um ex-alcoólatra, eu não acredito nisso. Um daqueles empresários falou. Falei, opa, posso falar? Pode falar. Então você, a partir de agora, você pode acreditar. Porque tem um ex-viciado na tua frente que foi liberto por Cristo Jesus. Meu Deus, ficou aquele silêncio na sala. E eu enchi, eu estava falando de negócio, eu estava bem sério, irmão. Quando começou a falar do meu Jesus, já veio um sorriso de orelha a orelha. O olho brilhou, o coração se encheu. Sabe por quê? Porque eu tenho prazer de falar do meu melhor amigo. Meu Deus, daquele que me lavou, daquele que me sarou, daquele que me resgatou. Aleluia. Então o primeiro ponto da vida de Pedro, depois que ele diz que Jesus é a única opção, ele nega Jesus. Segundo ponto, está lá em Mateus 21, do versículo 1 ao versículo 3. Eu não consigo enxergar lá, eu vou ler por aqui. Glória a Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Como Pedro era pescador, quando Jesus morre na cruz, a primeira coisa que Pedro foi fazer foi pescar de novo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que quando Jesus realmente é a sua única opção, você jamais volta a ser quem você foi um dia. Não tem como retroceder. Meu Deus, ainda que eu tente, ainda que eu me esforce para isso, eu não consigo ser o Emerson que eu fui um dia. Esses dias até uma pessoa me falou, hoje é culto. A pessoa disse assim para mim, pastor, hoje é um culto normal? Eu falei, olha meu amigo,
Desde que eu me converti, eu não sei mais o que é ser normal. Não tem culto normal, é culto cheio da glória de Deus hoje. E aonde a glória de Deus está, não tem nada normal, é sobrenatural fluindo no ambiente. Então, queridos, por mais que você se esforce, quando Jesus é a sua única opção, você não consegue retroceder. A primeira coisa que Pedro faz é voltar a pescar. Alguns estudos vão dizer que Pedro era proprietário de mais de um barco de pesca. Pedro, ele tinha ali uma certa notoriedade no ramo da pesca, era um empresário disso. Mas sabe o que eu aprendo nesse texto? Que mesmo depois de todo o tempo que ele andou com Jesus, ele ainda tinha um barco guardado, para que se as coisas dessem errado, ele voltasse a pescar. Assim como no dia que Jesus... tem que ficar no tapete vermelho, né? Jesus da glória. Assim como no dia que Jesus foi apanhado no Getsemane, ele ainda tinha uma espada para se defender na bainha. Da mesma forma, ele ainda tinha um barco guardado para voltar a pescar, se as coisas com Jesus não dessem certo. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite: qual é o barco que você tem guardado aí? Quais as opções que tem te afastado do propósito eterno de Jesus para a tua vida? Quais são as outras opções? Talvez você seja uma vítima de um relacionamento que rouba você do propósito eterno de Jesus na tua vida. E de repente você termina com essa pessoa e volta para a igreja. Mas quando as coisas na igreja não saem exatamente como você queria que saísse, a primeira coisa que você faz é voltar a se relacionar com essa pessoa. E essa noite é noite de romper com outras opções. Talvez uma outra opção que você tenha é o pecado. Eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Estou convertido há 15 anos. No meu primeiro ano de conversão, eu fui para a igreja. Eu virei ministro de louvor. Rapaz, eu nem vou cantar aqui, porque se eu cantar, o pastor Éder manda o pastor Sérgio e o Marquinhos embora na hora. Então nem vou cantar aqui para não humilhar os irmãos. Mas rapaz, era uma prova, irmão. Jesus da glória, meu Deus do céu. Meu pastor, que é meu pastor até hoje, pastor João, vocês devem conhecer. Ele olhava, acho que ele pensava: por que eu pus esse cara no louvor? É só a única explicação, porque ele me olhava assim: onde que você está indo? Só para me entender, para me tentar ir junto. Mas sabe, eu subi, e de repente, pastor Éder, eu estava em santidade. Eu estava me guardando, afinal eu tinha conquistado o altar que eu tanto procurava. Só que, naquele tempo eu procurava o altar e não procurava Jesus. E quando eu consegui chegar no altar, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Voltar para a pornografia que eu já tinha sido liberto. Eu ainda guardava, no meu alforje, eu ainda guardava outras opções. Coisas que me roubavam do propósito eterno de Jesus. E a Bíblia é tão completa, que ela nos alerta sobre isso, sabe por quê? Porque João 21:3, a Bíblia diz o seguinte, João 21:3 é o último encontro de Jesus com Pedro. No Evangelho de João, capítulo 21. E no 21:3, a Bíblia diz que Pedro volta a pescar, mas tendo pescado a noite inteira, ele não pegou nada. Nem um peixinho. Parece os pescadores que eu conheço por aí. Os caras vão pescar todo final de semana, não trazem nada.
As esposas, meu Deus, já escutei isso da minha esposa. Você só vai pescar e não traz peixe. Mas em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 5, é um dos primeiros encontros de Jesus com Pedro. O que acontece? Jesus sobe no barco de Pedro, pede para Pedro afastar um pouco, prega para a multidão das pessoas que estavam ali. Depois que Jesus prega, ele diz o seguinte: lança o teu barco em mar alto e joga a tua rede. Sabe o que Pedro disse? Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não adianta voltar a ser quem você era antes e esperar que os resultados serão diferentes, porque os resultados de uma vida sem Jesus serão exatamente os mesmos que você já viveu. A droga que te destruía antes de Jesus vai continuar destruindo agora. O relacionamento que te destruía antes de Jesus vai continuar destruindo agora. A mentira que te aprisionava antes de Jesus, se você voltar para esse lugar, ela vai continuar te aprisionando de novo. Uma vida de adultério, se você voltar para esse lugar, você vai continuar, você vai se tornar um homem vazio, uma mulher vazia de novo, porque as coisas sem Jesus continuam iguais. Mas sabe o que a minha Bíblia me diz? No livro de Provérbios, a Bíblia diz o seguinte: que a vereda dos justos, meu Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia! Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Que uma vida sem Jesus, você vai cada dia mais se destruindo, cada dia mais afundando, mas quando você está com Jesus, você vai brilhando mais e mais, e você começa a brilhar mais e mais, e você brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, eu estou queimando aqui, irmão. Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus, eu não sei porque eu vou dizer isso, mas aquele namoro que quase destruiu a sua vida, sem Jesus, antes de Jesus, vai continuar destruindo de novo se você voltar para lá. Eu gostaria de falar de um último encontro aqui. Quando Jesus chama Pedro mais reservadamente, diz o seguinte: Pedro, está lá em João 21, do 15 ao 19. Para não tomar muito tempo, eu vou contar aqui. Jesus diz o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E você talvez já tenha ouvido falar que Jesus perguntava de um amor ágape, um amor agapau do grego, um amor sacrificial, e Pedro respondia com um amor filéu, um amor de irmão. Mas eu quero trazer um outro entendimento agora sobre esse texto, porque sabe o que eu vejo acontecendo aqui? Eu vejo Jesus chegando para Pedro e perguntando: Pedro, eu realmente sou a sua única opção? Senhor, o Senhor é. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E aí eu penso que nesse momento passa uma retrospectiva da história na mente dos dois. Uma retrospectiva de tudo que eles viveram, da vez que Pedro disse: o Senhor é a nossa única opção, não temos para onde ir, não temos para quem ir. E Jesus pergunta de novo: Pedro, realmente eu sou a sua única opção? E Pedro, impetuoso como sempre foi, novamente: Senhor, é claro que eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: meu Deus, Pedro, realmente tu me amas? Realmente eu sou a sua única opção?
E nesse momento a Bíblia diz que Pedro se entristece. E sabe, eu não acho que Pedro ficou triste achando que Jesus estava duvidando da palavra dele. Mas eu acho que Pedro se entristeceu nesse momento porque ele entendeu. Ele entendeu que ele tinha que deixar de lado toda e qualquer outra opção, e que a partir dali ia exigir muito sacrifício da parte dele para viver tudo que o Senhor tinha para ele. Pastor, exigiu muito sacrifício. A história conta que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O homem que negou ali atrás, agora foi crucificado de cabeça para baixo. Você imagina como é difícil uma morte por crucificação, você ficar pingando sangue até você morrer. E sabe o que Pedro fez? Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Jesus morreu. Pessoas que entendem realmente que Jesus é a sua única opção, elas vivem assim. Elas sabem exatamente qual é o seu lugar, que não são dignos de glória, que não são dignos de honra, mas que são dignos apenas de uma coisa: de ter Jesus como a única opção da sua vida. Eu falei no culto antes e quero encerrar assim. Nós viemos em um tempo em que pessoas vinham para a igreja por causa do microfone. Pessoas vinham para a igreja por causa do púlpito. Pessoas vinham para a igreja por causa do altar. Há semanas atrás, tirou-se o microfone, tirou-se o púlpito e tirou-se o altar. O ministério se tornou uma outra opção além de Jesus para a vida das pessoas. E sabe o que o Senhor fez nesses dias? Tirou o ministério para que ele voltasse a ser a única opção na vida da igreja. Ah, meu Deus, você está pegando isso aí no teu espírito, querido? Você está pegando isso? Se Jesus for a única... Ai, meu Deus. Se Jesus for a única opção da tua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma praga chegará à tua tenda. Aleluia. 10.000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você, diga comigo, você não será atingido. Mas Jesus precisa ser a sua única opção. Você tem que romper com qualquer outro lugar. Se coloque de pé comigo nessa noite. É isso mesmo. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas aí. Estamos num ambiente de glória, e aonde o Senhor está não é normal, é sobrenatural. Meu Deus. Chora que amandarai, abagaçou que amandarai. Sabe, tinha um louvor, não precisa cantar. Pode cantar o que vocês programaram, tá? Mas tinha um louvor que era antigo, que dizia assim: solta o cabo da nau, ponha o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Sabe o que é a noite de fazer? É noite de tirar tudo que você tem no bolso. É noite de tirar todas as opções que você tem, abandonar todas as outras opções. Não é noite de soltar o leme, é noite de quebrar o leme, tirar ele da embarcação. Sabe por quê? Porque o Senhor dos mares está no teu barco. Ei, Ele vai te guiar para águas tranquilas. Meu Deus, glória a Deus.
Comece a romper agora. Não tem como, infelizmente não tem como chamar para frente, irmão. Mas comece a orar aí no teu lugar e romper com as opções. Dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu tive outras opções. Me perdoa pelas vezes que eu retrocedi. Me perdoa pelas vezes que eu voltei atrás. Nessa noite eu faço uma aliança contigo. Eu não tenho mais outras opções. A minha embarcação não tem mais leme. Porque a minha vida será controlada e guiada pelo Senhor. Ah, meu Deus. Sabe quem é o maior vilão da tua história? Não é o diabo, porque o diabo foi vencido na cruz do Calvário. O Filho do Deus vivo já pisou na cabeça da serpente. Ei, o maior vilão da tua história é você mesmo, enquanto você ainda tiver outras opções. Mas se você viver, se você deixar de lado as outras opções, ainda que os teus sonhos e projetos sejam grandes, a Bíblia diz que os planos do Senhor são bem maiores do que os seus. Então eu profetizo que você viverá 100% do que o Senhor preparou para você. Vamos adorar o Senhor e ore agora. Peça perdão pelas outras opções. Se desfaça agora. Rasgue o teu coração agora. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Salvou e curou. Uma carta, um pouco de vinho. Se desfaça de tudo agora. Se esvazie por inteiro agora. Meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e não vou guardar mais barquinho. Meus barcos, eu vou afundar tudo, porque agora é só o que Ele tem pra mim. Eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, conectou, salvou. Uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ritmo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou. Novas sandálias e
Me despede dos meus pais. Queime as carroças e queime as carroças nessa noite. Afunde os barcos no cais. Voltar, só tenho você. Aonde eu irei se eu não tenho pra onde? Só tenho Eu você. quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, sobre a igreja que está reunida neste lugar. Nós não consideraremos mais outras opções. Nós não teremos mais para onde voltar. O Senhor é e sempre será a nossa única opção. E eu quero profetizar. Querido, pega no teu espírito agora. Eu quero profetizar que em meio à pandemia, em meio ao caos, se levantará uma igreja gloriosa em Piraquara. Eu quero declarar que mesmo em meio à crise, os membros dessa igreja conseguirão emprego. Ei, mesmo em meio à crise, você vai ser promovido. Mesmo em meio à crise, a tua empresa sairá do vermelho, o teu marido vai ser liberto, a tua família vai ser restaurada, para a honra e glória do nome que está acima de todo nome. O medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Presente aqui, Ele está presente na casa. Receba a presença de Deus agora, receba a glória de Deus, que seja transformado agora esse cenário. Meu Deus, Arabacarabachanda, Arabacaia, Arabacarabachanda, a porta aberta é você, mas a fechada é você, e a presença de Deus sobre você. É o poder da presença, é o poder da presença. Queridos, a presença fala, a presença manifesta, a presença revela. E nessa noite a presença de Deus está aqui e está aí para trazer sobre a sua vida paz, para trazer sobre a sua vida alegria, para trazer sobre a sua vida o sentimento de proteção
que apenas o Senhor pode dar, porque a Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel. Ele não tosquenejará, Ele não dormirá, mas Ele cuidará de mim, Ele cuidará de ti, Ele cuidará de nós, porque Ele é Emanuel, é Deus presente, é Deus conosco, é Deus na causa e é Deus na casa. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia! Ó Deus, nessa noite nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos pela tua palavra, e o sentimento do nosso coração é obrigado, Senhor, é obrigado, Senhor, porque sabemos que em meio a todo esse cenário catastrófico que tem sido desenhado para nós, como igreja, a nossa fé e confiança está depositada apenas, única e exclusivamente no Senhor, no Senhor, no Senhor, no Senhor dos exércitos, no guarda de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloque as suas mãos à frente, queridos, e ao despedirmos do culto dizemos que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que só há em Cristo Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito de Deus, que seja com todos hoje. Todos digam, e todos digam, essa vai ser, irmão, para estufar essa mascarazinha na boca agora. Essa vai ser assim para ela, pro elástico chegar e esticar agora, tá? Gileade 2020! Vai na bênção, vai na paz, em o nome do Senhor Jesus.